Meus irmãos e minhas irmãs, com alegria mais uma vez estamos de volta aqui no canal EBD em Ação para mais uma lição do trimestre de 2021, primeiro trimestre. E já de antemão parabenizar a todos os jovens, todos os professores, todas as professoras, todos os inscritos do canal EBD em Ação. Que você tenha um feliz 2021 abençoado na presença do Deus Altíssimo. Que Ele possa, nesse ano de 2021, realizar todos os seus sonhos, todos os seus projetos, que a sua vida com Deus seja abençoada, a sua vida financeira, a sua vida profissional, cada vez mais nesse ano de 2021, seja uma bênção diante da presença de Deus. Bem-vindo ao canal EBD em Ação, mais uma vez, para esse primeiro trimestre, cujo tema nós estaremos estudando sobre a oração. Ensina-nos a orar. Exemplo de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Uma lição comentada pelo Marcos Tedesco, uma lição que vai falar sobre a oração, a nossa relação com a oração. Você que não é inscrito no canal EBD Ação, inscreva-se, está aqui pela primeira vez, faça a sua inscrição para que você possa acompanhar os vídeos que postamos aqui, os vídeos das lições dos jovens, também os vídeos das lições dos adultos. Você procure aí nas playlists e vejam os vídeos gravados. A lição de hoje é a lição de número 1. O que significa orar? A lição datada do dia 3 de janeiro de 2021. E o que significa orar? Qual o significado desta palavra oração? Quais são os objetivos da oração? Por que orar? Por que os discípulos pediram que Jesus os ensinassem a orar? Então é o que nós vamos descobrir estudando esta lição maravilhosa. O texto do dia ele está registrado em Salmo, no capítulo 145, versículo de número 18, onde diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. A síntese, ela vem falando sobre a oração da seguinte forma: a oração é uma ação que possibilita ao cristão um relacionamento mais íntimo com Deus. Essa prática deve ser uma constante na vida do crente que necessita orar sempre, sem jamais desfalecer. Então já vamos para o primeiro tópico, para o nosso comentário da lição dos jovens. Qual o objetivo da oração? E por que precisamos orar? Qual a finalidade da oração? Então veja, o objetivo da oração é um relacionamento, é um diálogo com Deus. Nós precisamos deste diálogo, precisamos da oração, desta comunhão com Deus, porque o ser humano foi feito com um dispositivo que eu chamo de dispositivo espiritual, com as partes espirituais que compõem a personalidade humana, que é o espírito, a alma e o corpo. Sendo o corpo a parte material, nós nos sentimos bem em cumprimentar as outras pessoas, nos sentimos bem no abraço, no aperto de mão, mas o espírito, a questão relacional é com Deus, é com o Espírito de Deus. O Espírito, ele nos ensina a orar, nos ajuda a orar, para que através da oração, que é o diálogo, que é um relacionamento íntimo, a gente conheça melhor o nosso Deus. A oração, a finalidade desta oração é para levar as pessoas mais próximas de Deus. Através da oração, nós vamos sabendo quais são as vontades de Deus para a nossa vida. Através da oração, nós vamos conhecendo os objetivos dele para a criação humana. Através da oração, o nosso espírito ele se fortalece. A oração, qual a finalidade dela? É fortalecer o espírito, fortalecer a alma. Através da oração, a nossa alma, ela recebe o regozijo de Deus, a capacitação de Deus, capacitação relacional, uma vida íntima, ação, o poder de Deus, ele é dado ao nosso ser através da oração, buscando do Espírito de Deus a capacitação. O segundo ponto do primeiro tópico é orar, um desejo de relacionamento com Deus. Então, orar é o desejo da alma e do espírito de relacionar-se com Deus. A psicologia ela diz assim que todo ser humano tem um vazio, que é chamado de o vazio existencial. E dentro deste vazio, os humanos eles procuram preencher o vazio com o dinheiro, com a
fama, nos jogos, nos relacionamentos extraconjugais, nas drogas, nas bebidas, porque há um vazio. Mas quando nós dissemos que a oração é um desejo de relacionamento com Deus, esse desejo ele parte tanto do espírito e da alma do homem, quanto da parte do Espírito de Deus. Deus ele quer se relacionar com a sua criatura. Ele fez o homem para que ele pudesse todos os dias, como diz o texto sagrado, todos os dias, pela viração do dia, o Senhor procurava Adão para um diálogo. E todos os dias eles dialogavam, conversavam. Deus explicava para Adão a forma que ele o criou. Deus explicava para Adão a forma que ele criou a sua criação. Deus, então, transmitia para Adão, através do diálogo, todo o seu projeto de criação e seu projeto que ele havia tido para com o humano, que era ter uma vida de intimidade com o ser humano. Então, orar é um desejo da alma, orar é um desejo do espírito. Pode observar que a Bíblia diz assim, que o espírito cobiça contra a carne e a carne cobiça contra o espírito. Porque na medida que nós vamos caminhando na nossa fé cristã, as obras da carne ela querem se manifestar. O apóstolo Paulo diz assim, que as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, dissensões, heresias, invejas, glutonarias, todas essas questões estão intrínsecas, estão dentro de cada ser humano. Mas se a gente alimentar, dar vazão para esta voz da carne, ela vai, então, aparecer nas nossas atitudes. Mas as obras do Espírito, quando fala que o Espírito cobiça contra a carne e a carne contra o Espírito ele quer levar as pessoas a orar, querem levar as pessoas a lerem a palavra, entender os objetivos de Deus, se relacionar com seu Deus. Então, orar é um desejo de relacionamento com Deus. O Espírito, ele quer, ele vem da parte de Deus. O Espírito, que é a parte material, vem também se relacionar com a parte material, que é o nosso Deus, que é transcendente. Ele quer esse diálogo, quer essa amizade, quer essa comunhão. Aí o nosso Espírito se sente bem, aquilo que nós chamamos de felicidade. O segundo ponto do primeiro tópico é o que nos leva a orar. O que nos leva a uma oração? Elias, ele orou para buscar o poder da parte de Deus. Samuel, ele orou para Deus direcionar os seus passos, para Deus o instruir, para Deus direcionar para onde ele iria. E todos eles foram ouvidos por Deus. O que nos leva a orar? Às vezes, a nossa própria situação. Nós estamos em aperto, precisamos de oração. Estamos em dificuldades, precisamos de oração. Estamos passando momentos difíceis, como Jesus, na agonia da cruz, na agonia do sofrimento, ele chamou os seus discípulos para orar. Convocou a orar e disse, velai comigo. E os discípulos oraram uma parte e dormiu uma outra parte. Ele chamou 3 dentre outros discípulos mais íntimos e disse, orai comigo, porque minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Então, no momento em que estamos em agonia, no momento em que estamos em tristeza, no momento em que estamos passando por situações desagradáveis, a oração ela é uma saída para a nossa alma se sentir aliviada. Portanto, nós precisamos estar em oração constantemente, como Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a orar. Ele disse que quando nós formos orar dizendo assim, Pai nosso que está no céu, mostrando exatamente isso, um relacionamento. O filho tem um relacionamento com seu pai, porque o seu pai, ele tem a parte afetiva, ele recebe o filho quando ele dialoga, quando ele pede, quando o filho está passando por momentos de dificuldade, está chorando, está em agonia, ele abraça, ele concede o desejo do seu coração dentro da sua possibilidade. E isso mostra exatamente o que Jesus queria dizer quando disse para o discípulo que nós devemos orar pedindo ao Pai, Pai nosso que está no céu. Então, o que nos leva a orar é exatamente isso, a nossa necessidade, conforme era a necessidade dos discípulos, a necessidade de Elias, a necessidade de Samuel, a necessidade de Davi. Todos nós temos a nossa necessidade, que precisamos atendê-las. E esse atendimento da angústia da alma ou do espírito, ele é atendido através da oração, que é onde o nosso espírito comunica-se com o Espírito de Deus. O segundo ponto, Deus responde todas as orações. E olhamos na Bíblia que nem sempre é assim. Uma das orações mais conhecidas é a oração de Paulo. Eles tinham um espinho, e nós não sabemos que tipo de espinho, porque a Bíblia não fala. Alguns fazem algum pensamento
do que seria esse espinho. Alguns fazem alguns estudos, alguns dão alguma ideia, mas a Bíblia não deixa claro o que seria o espinho na carne de Paulo. O certo é que sabemos que ele orou pedindo a Deus que Deus tirasse esse espinho na carne. Ele orou uma vez, orou 2 vezes, orou 3 vezes, não foi atendido. A resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo não teve a sua petição atendida. Deus não atendeu o seu pedido, a oração dele não teve uma resposta positiva. Nós podemos dizer assim que Deus responde as orações, mas a resposta de Deus nem sempre é a resposta que queremos ouvir. Às vezes Deus responde sim, positivamente para um pedido nosso. Às vezes Deus responde não, no caso de Paulo. E às vezes Deus fica em silêncio, como é o caso de Jó. Deus estava em silêncio e isso incomodou profundamente a vida de Jó, porque Deus não respondeu a ele porque Jó passava por aquelas tribulações, aquela dificuldade. E Deus não atendeu ele ficou muito angustiado, querendo ouvir a voz do seu Criador. Agora, o primeiro ponto do segundo tópico é: Deus responde às nossas orações segundo a sua vontade. Então, algumas pessoas pegam só alguns versículos isolados para dizer que Deus responde todas as coisas, porque há versículos que dizem: tudo quanto pedirdes ao Pai, crendo recebereis. Aí as pessoas dizem: olha, está vendo? Tudo quanto pedirem. Pode pedir a saúde, pode pedir a riqueza, pode pedir a prosperidade, que Deus dará, porque ele, tudo quanto pedirmos, crendo, ele nos ouve. Agora, tem a segunda parte, outros versículos que vão continuar abrindo o nosso entendimento a respeito da oração respondida ou não. Segundo a sua vontade ele nos ouve. Então, tem a vontade de Deus em responder ou não responder as nossas orações, em atender ou não atender os nossos pedidos. Por que segundo a sua vontade? Porque Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Às vezes, a Bíblia diz assim, nós pedimos e pedimos mal. Então, às vezes, pensamos que estamos pedindo bem e estamos pedindo mal. Então, Deus vai responder segundo aquilo que Ele acha que é melhor para a nossa vida. Nem sempre o que pedimos é a melhor, mas o que Deus tem preparado é o melhor. O segundo ponto do segundo tópico é diálogo, não uma lista de pedidos. A oração ela é um diálogo e não uma lista de pedidos. Algumas pessoas pensam que só devemos orar quando temos muitas coisas para pedir ao nosso Deus. E algumas pessoas só oram quando tem muitos pedidos a fazer. Eles pedem a saúde, pedem a casa, pedem o carro, pedem o emprego, pedem a prosperidade, pedem tudo quanto eles desejam nesta vida secular. E a oração ela é muito mais do que um pedido. A oração é um diálogo, a oração é comunhão, a oração é comer juntos. Koinonia, palavra grega. Isto é, reunir a uma mesa e comer junto. E nós só comemos juntos com as pessoas que temos mais afinidades, que temos amizades, que somos amigos, que temos conhecimentos. Dificilmente você come junto com os seus inimigos. As pessoas querem distância dos seus inimigos. Se bem que a Bíblia manda amar os nossos inimigos. E o terceiro ponto é: tudo tem o tempo determinado. Às vezes a oração, Deus responde dentro do seu tempo, não dentro da nossa perspectiva. Porque às vezes há pessoas que estipularam o jejum e a oração de Daniel, 21 dias para Deus responder. E Deus respondeu a Daniel, não porque ele orou e jejuou 21 dias, mas porque ele levou 21 dias orando e jejuando, e no 21º Deus quis responder. Mas quando Deus não quer responder dentro dessas perspectivas, ele não responde. Ele pode levar... a Bíblia diz que um ano para Deus é como um dia, mas um dia é como 1000 anos. Às vezes ele demora o tempo que for necessário, porque é no tempo dele, não no nosso. Ele vai nos responder, ele vai trazer a nossa bênção. Terceiro tópico, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E nesse aspecto a Bíblia diz, orai sem cessar, orar constantemente. O cristão ele não ora só no aperto, mas ele ora para agradecer a Deus. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Então nós devemos agradecer a Deus constantemente. Oração, pedindo a Deus, a oração fazendo os nossos pedidos, a oração fazendo os nossos agradecimentos, a oração para manter a nossa fé, a oração para continuar com a nossa espiritualidade. O primeiro ponto, que clama a Ele de dia e de noite.
Então nós temos aqui o clamor a Deus de dia e de noite. Então Deus, ele quer que nós clamamos, assim como a leitura bíblica da palavra de Deus, medita na sua lei de dia e de noite, assim também o clamor, ele deve ser de dia e de noite. Clamar a Deus, isso é continuamente ou constantemente. Segundo ponto, quando as lutas pareciam não ter fim, as pessoas oravam, porque a Bíblia diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então há pessoas que oram constantemente, há pessoas que buscam constantemente, e na hora que Deus resolve, na hora certa, ele vem e atende o seu pedido. O terceiro e último ponto, oração e fé. Então a oração, ela depende da fé. Se nós estamos orando constantemente é porque temos fé que um Deus que nós servimos, ele pode atender as nossas petições, atender o nosso clamor. A fé está dentro de cada ser humano, que precisa ser desenvolvida. Nós precisamos ter a nossa fé acrescida, a nossa fé agregada. E é através da oração que nós vamos adquirindo experiência com o nosso próprio Deus. É através da nossa oração que nós vamos cada dia mais, aproximando de a oração, ela faz com que as pessoas se aproximem de Deus, e à medida que nós vamos se aproximando do nosso Deus, nós vamos percebendo a nossa necessidade de um Deus poderoso, ou vendo as nossas falhas diante da luz divina, porque a glória de Deus mostra os nossos defeitos. Cada vez que vamos orando e se aproximando de Deus, nós vamos melhorando como cristãos autênticos, cristãos que buscam o reino de Deus. Portanto, professor e professora, que neste dia sobre o ensino da oração, convoque os seus alunos, os jovens, para que orem, aprendam a orar, ensina-nos a orar. E assim vamos ensinar eles a buscar a Deus, a temer a Deus, a depender de Deus, a pedir com fé, desenvolver a sua fé através da oração, a oração através da fé. E assim, cada vez mais, a vida cristã vai tendo significado para os jovens, porque eles vão recebendo de Deus o poder e crendo no poder do Altíssimo. E Deus vai abençoando muitíssimamente a juventude que daqui a pouco estarão na liderança da nossa igreja. E para estar na liderança da igreja precisa de capacitação espiritual através da oração, de renovo espiritual e poder através da oração. Portanto, professor e professora, que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma boa aula.